Olá pessoal, vamos começar então a nossa live missionária. É, Tem sido muito gostoso essa semana a gente ter a oportunidade de conversar com os nossos irmãos e irmãs, né, que estão no campo missionário. Nós tivemos ontem a nós tivemos ontem a participação de Josimar e Maria Helena, que estão lá em Roraima. Tivemos a participação na segunda da Ana Paula. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter a participação do Roberto e da Helane Fife, que são nossos missionários em Portugal. Sexta-feira, a gente vai ter a participação de Kleber e Juracema, que são os nossos missionários em Moçambique. E amanhã, ainda não temos ninguém confirmado, mas eu falo para vocês depois. O intuito dessas lives missionárias, que foram inclusive uma sugestão da Sara Graziella, é a gente conversar com os nossos missionários, saber como eles estão, saber como está a situação no campo, como a gente pode orar por eles. E isso é muito bom, porque muitas vezes nós estamos aqui no Brasil, os nossos missionários estão no campo e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então, esses dias têm sido muito gostosos. Só lembrando os motivos de oração, a Ana Paula pediu oração especificamente pela situação em Guiné-Bissau, pelas medidas que o governo tem tomado, pediu oração para que os guineenses, né, se conscientizem da importância do isolamento. Ela também pediu pela questão, né, que os países do mundo possam olhar com um olhar generoso para a África, porque os países africanos, a gente sabe que, né, eles foram explorados durante séculos e séculos, e eles realmente a situação que eles vivem hoje é uma situação que é reflexo disso. Aí nós tivemos ontem Josimar e Maria Helena, que pediram para que nós estivéssemos orando, né, pela situação nas aldeias, para que nós estivéssemos orando pela questão deles ainda estarem na cidade, que é uma questão realmente de cuidado com a saúde dos indígenas com quem eles têm contato, e orando também pelo novo trabalho. Então esses foram os pedidos de oração que a gente teve até aqui. Tem sido, mais uma vez, muito gostoso a gente poder ter essa oportunidade de falar com os nossos missionários, ouvir o que eles têm passado. E eu estou esperando aqui o tio Roberto e a tia Roberto e Derlane Fife, entrarem para a gente poder começar a nossa live. Mas como a gente está um pouquinho adiantado, então a gente vai falando. E aproveitando, eu queria perguntar, como é que vocês estão? Responda aqui para mim, como é que está sendo essa questão do isolamento para vocês? Como é que vocês têm se sentido? Como que vocês têm guardado o seu coração? Como é que tem sido isso para vocês? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, então ficar em casa para mim não é um problema. Mas eu confesso para vocês que a impossibilidade de sair gera uma certa angústia, né? E como é que tá isso para vocês? Assim, vocês têm ficado bem? Têm ficado tranquilos? Se vocês quiserem responder aqui nos comentários enquanto a gente espera eles chegarem, que eles ainda não chegaram. Deixa eu ver aqui. Eles ainda não estão por aqui. Então a gente está esperando eles. A Sara falando aqui, desculpa gente, que a gente não consegue deixar de chamar o Roberto e a Derlane de tio e tia. Né? Para aqueles que não sabem, a Sara e eu e outras pessoas ali da Igreja de Cristo da Fama. Oi Josimar, oi Helena. A gente cresceu com o tio Roberto e a tia Derlane. As nossas famílias são muito amigas, né? A gente cresceu com os filhos deles, então para nós é complicado não chamá-los de tio e tia. Então se durante a nossa live, né, vocês virem isso, vocês me desculpem, mas é porque realmente é o que geralmente sai. Eu vou dar para vocês então um pequeno panorama enquanto eles não chegam. Roberto e Derlane Fife foram os primeiros missionários transculturais das Igrejas de Cristo no Brasil. Foram enviados localmente pela Igreja de Cristo Norte de Goiânia na época, hoje Igreja de Cristo da Fama, e foram apoiados por todas as igrejas de Cristo que tiveram condições, e hoje a PIC Taguatinga é uma das igrejas que os sustenta, né? Sustenta o ministério deles. Eles trabalham numa igreja de Cristo que foi fundada por um missionário americano, o pastor Ricardo, e hoje eles têm, depois de muitos anos, eles têm mais de 30 anos, se eu não me engano, tem 35 anos, eu acho que eles estão em Portugal, e eles estão colhendo os frutos desse trabalho agora. É muito incrível, assim.
Eles têm postado bastante nas redes sociais a respeito do crescimento da igreja e de como a igreja física deles hoje não comporta o crescimento numérico deles. Eles tentaram comprar um prédio perto de onde eles têm a igreja, eles não conseguiram. Então agora tio Roberto chegou. Agora é o motivo, né? Esse é um dos motivos de oração, que a igreja de Portugal está crescendo e precisa de um templo novo. Espera aí que eu vou chamar o tio Roberto aqui, 1 minuto. Tá. Esperando ele aqui, que tá conectando. Oi, tio! Oi, tia! Opa! Oi, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, bastante bem. Perfeito. Então, que ótimo. Eu comecei, antes de vocês entrarem, eu falei um pouquinho do trabalho de vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? Onde vocês estão trabalhando? Há quanto tempo vocês estão trabalhando? Para as pessoas poderem conhecer mais de vocês. Tá bom, então, como para pessoas que não sabem, né? É isso? Não tem como? É? Isso. Tá bom. Então, nós saímos do Brasil em 88, então já há 32 anos que estamos aqui em Portugal, completamos no mês passado esses 32 anos. Viemos com 4 filhos pequenos, eles já cresceram, estão casados, já nos deram 8 netos. E durante esse tempo nós ajudamos a plantar uma igreja, a igreja em Carcavelos. Tivemos algumas outras tentativas que sucederam por algum tempo, mas depois não continuaram. Nesse momento nós estamos no trabalho, através de grupos, de começar mais 3 igrejas, né? Estamos nesse esforço. 3, são 3, uma quarta também ideia, né? Então, não sei, isso é o bem resumido, não sei se queria mais detalhe. Não, mas esse início já está excelente. Agora... Só mais uma coisa, Renata, que é muito importante para mim, para nós, não é? Ao longo desses 32 anos, nós temos trabalhado muito no sentido da unidade da igreja. Nós chegamos em Portugal e notamos, já tínhamos ouvido falar da igreja muito dividida, não é? Então nós procuramos participar de todo tipo de esforço de unidade. E ao longo dos anos, então, nós tivemos o prazer e o privilégio, a bênção de trabalhar em vários sentidos com a Aliança Evangélica. Iniciamos um grupo também de pastores e líderes. Nós tivemos aqui durante vários anos o MAP, né, o Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. E durante vários daqueles anos fomos os coordenadores, né, desse trabalho. E nesse momento, nos últimos 10, 12 anos, nós estamos... Bom, há 20 anos nós começamos a MEVIC, Missão Evangélica Intercultural, que é uma missão transcultural e interdenominacional aqui em Portugal. E eu sirvo como o presidente dessa missão nos últimos 10 anos. Então, nesse caso, é um esforço não só de unidade, mas também em termos de missões, que é a nossa paixão, é unidade e missões, né? Então, é o trabalho local, trabalho ligado às igrejas de Cristo e trabalho a nível nacional, que é um trabalho sempre de unidade e particularmente na área também de missões. E tio, você falou, né, que vocês foram há 32 anos atrás para Portugal. Conta um pouquinho dos seus filhos e dos seus netos, espalhados aí, para o pessoal ter um background da sua família. Quer falar? Bom, então nós temos aqui conosco, nós temos 4 filhos. A Ana Flávia mais velha está nos Estados Unidos, ela está na área de aconselhamento, casada com um pastor de jovens lá. Temos 2 netos lá. Temos a Cristiane, a segunda, aqui conosco, casada, 4 filhos também, e está na área tratamento da coluna, não é? Casado também com português, estão servindo a igreja aqui juntamente conosco. A terceira, Débora, da mesma maneira, casada, 2 filhos, não é? E também trabalhando na igreja. E o Jonatas regressou ao Brasil, está em Goiânia,
Está estudando, está também servindo numa igreja. Graças a Deus, os 4 filhos estão firmes no Senhor e pronto, cada um agora espalhado, não é? Uhum. Estamos cá. Uhum. Eu sou Derlane, para quem não me conhece, tá bem? Tá bem, a Sara tá aqui falando que a tia Derlane ensinou ela a ir pra salinha quando ela era pequena. Ainda bem. Até hoje, graças a Deus. Se fosse contar as histórias entre nós e a família da Sarinha, teríamos de ter muitos lives. Um só não seria suficiente. Tio, agora que a gente teve, né, depois que a gente teve toda essa panorâmica, uma coisa que a gente tem perguntado para os nossos missionários é como que está a situação onde vocês estão em relação ao Covid-19. Como que o governo tem agido, como que vocês têm sentido e como que está a igreja em relação a isso. Certo. Então, isso é um grande desafio para nós, né? Tudo completamente novo. Portugal, em geral, claro que há exceções, mas em geral, depois de uns primeiros dias em que não levou muito a sério, porque coincidiu de pararem as aulas num dia que abriu um verão maravilhoso aqui, na verdade, ainda era inverno. Não tinha chegado a primavera, mas havia assim, um dia de primavera fantástico. Aí o que a rapaziada fez? Foi para a praia, né? Uhum. Mas depois de passar esse período inicial, que foi curto, de modo geral, Portugal tem acatado bem as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também da Direção-Geral de Saúde em Portugal. E há muito distanciamento social, aquela preocupação de não abraçar, não dar beijos, não cumprimentar com a mão, né? Então, distanciamento, 1 metro, 2 metros. Muita gente ficando mesmo em casa, a menos que seja para o trabalho. Então, a nós, como igreja, nós estamos aprendendo a usar as plataformas digitais para fazer os cultos, as reuniões, os grupos de crescimento. Temos feito isso, ainda não, o nosso Instituto Bíblico ainda não recomeçamos, mas também devemos usar o mesmo método. Nós temos ido à igreja a título de trabalho, mas só para um trabalho específico e grupos muito reduzidos, 3, 4 pessoas no máximo, e observando o distanciamento também quando nós estamos lá. E normalmente vamos sozinhos mesmo, só para fazer aquilo que tem que ser essencial, porque isso está dentro das recomendações, né? Fazer trabalho que não pode ser feito em casa. Então, quando é o caso, vamos lá. E os nossos cultos no domingo, até agora nós optamos por fazer lives no Facebook. Somos um pequeno grupo também, vai um técnico cuidar do som e da gravação, um voluntário, e o restante são 2 ou 3 pessoas que vão, um fazer o louvor, outro fazer a mensagem e uma terceira pessoa para funcionar, fazer a ceia, oferta, quer dizer, falar sobre a oferta, né? Não vamos recolher, estamos fora, mas falar sobre a oferta, fazemos a ceia juntos e dar os anúncios, falar sobre o que nós estamos fazendo. Então tem sido assim uma experiência nova, muito interessante. No primeiro domingo tivemos muita gente, no segundo menos, provavelmente porque já as pessoas tinham muita coisa, muita informação, muita comunicação. Uhum. Mas depois fica gravado e as pessoas vão mais tarde ver também, né? Então, enfim, a nossa realidade é essa, depois não me deixe esquecer de falar sobre uma coisa que aconteceu hoje. Eu não quero, tá? Tudo bem. Gostaria de acrescentar que nós começamos essa tensão e quarentena, começamos a viver um bocadinho antes, porque um dos nossos jovens foi para a Itália para fazer o estágio. E ele teve que voltar, parecia que ia ficar, foi mas cancelado, teve que foi cancelado. Então a igreja já começou a viver isso antes por causa da situação de Itália, não é? E desde então o nosso trabalho tem sido mesmo aquele trabalho de tranquilizar, aquele trabalho de acompanhar as pessoas pelo telefone. Algumas pessoas nós tivemos mesmo que sair e fazer coisas, fazer compras e tentar, né? Pronto, essa tensão da situação em si.
Uhum. De modo geral, mais ao norte é que está pior. Muitos casos ao norte, nós já temos mais de... Hoje eu não vi o número ainda não fui ver por causa dessa outra situação que aconteceu na igreja, mas nós temos mais de 150 e tais casos já de morte, né? Mas está QB controlado, do jeito que as autoridades fizeram. O que assusta a gente aqui do Brasil é a questão de que, por exemplo, o número na Espanha, que é vizinho de vocês, está gigante, né? Número de mortes, número de afetados. E aí a gente fica pensando, eu pelo menos particularmente fico pensando, Portugal é ali do lado, né? Então, assim, a preocupação, eu acho que de muitas pessoas como eu, é assim, vocês estão muito perto de um dos epicentros hoje, né? Então a gente queria ouvir de vocês como é que está sendo isso para vocês também. Nós temos membros, muito lá perto, está lá na Espanha, não é? E temos também a Igreja de Cristo, o Érica, também está lá na Espanha também. Então, ficamos mesmo com o coração na mão, porque o número é muito assustador mesmo. Mas uma das medidas que o governo tomou aqui foi fechar as fronteiras com a Espanha. Claro que passam pessoas, mas tem que ir... É como antigamente, né? Agora, com o Schengen, né? O Tratado Schengen era passagem livre. Mas não, agora para um por um, tem que se identificar, falar o que vai fazer, não é? O que vem fazer. Uhum. É uma situação também que foi feita de comum acordo com o Estado espanhol também. Então, tentando, né? Fazendo o que é possível para conter. A Ana Flávia, vocês comentaram, ela mora, né, nos Estados Unidos, que hoje tá tudo para passar a China, né? Tem tudo para passar a China em número de afetados, de mortos. E quais as notícias que ela tem dado para vocês? Quer falar? Bem, a Ana Flávia é motivo de oração, porque a clínica onde ela atende entrou um caso com Covid. E, por exemplo, ela e a clínica, ela tá fechada, né? Não recebe mais pessoas para serem atendidas. E ela também, eles estão no devido cuidado, não é? Então, ela é um motivo de oração. E estamos confiantes no Senhor, mas eles percebem que em muitas áreas nos Estados Unidos, agora parece que acordou, agora. Mas no princípio, quando nós conversávamos com ela, não tinha assim muita informação, mas agora o discurso mudou, porque muita gente já morreu em Nova York, né? Mas ela é pedido de oração. No caso específico da Ana Flávia, ela também tem desde criança algumas dificuldades respiratórias, né? E então está tudo tá controlado. Agora é um período da primavera, muitas alergias, né? Ela por causa do pólen. E então ela faz parte do grupo chamado grupo de risco e trabalha num ambiente de elevado risco, né? São as duas coisas, por isso pedimos oração por ela e pelos filhos também, a família, porque ela vai trabalhar todos os dias com todo o cuidado, né, possível, mas é nesse ambiente. E o Jonatas ainda trabalha no hospital, mesmo na parte administrativa lá em Goiânia? Sim, e hoje, as novas declarações do presidente Bolsonaro, ele teria que reaver o local juntamente com os outros funcionários. Eles estavam a fazer, cada dia um trabalhava para não ficar juntos as pessoas, mas hoje todos iriam trabalhar. Teriam que reassumir, conversei com ele ontem, infelizmente. Então ele também já é um outro motivo de oração. Motivo de oração, por favor. Na verdade, é interessante isso. Nós, como o filho trabalha na área administrativa e a Ana Flávia trabalha com... Eu sempre considerei o trabalho dela mais social, aconselhamento, social, mais nessa área. E agora com essa crise, né, do vírus, nós demos conta que todos estão, direto ou indiretamente, na área médica. Né? Todos quatro estão trabalhando. Né? Porque a Cristiane e a Débora diminuíram a carga mas para metade. As duas estão na clínica, tem que ser.
diminuir a carga para metade, por várias razões, mas eles são especialistas na coluna, e quando temos um perigo de um vírus, a coluna não tira férias, né? A coluna continua a funcionar ou a não funcionar e a precisar de ajuda, né? Então, e também o trabalho deles ajuda no sistema imunológico. Então, também é um motivo para continuar trabalhando e atendendo aqueles que se quiserem, né, e precisarem se deslocar para a clínica. Então, o nosso primeiro motivo de oração, a gente já pode falar que por todos os filhos, né? Que a Ana nos Estados Unidos, o Jonatas no Brasil, as meninas Débora e Cris em Portugal, porque todos eles trabalham na área de saúde e, de certa forma, estão ali, né? Como é que eu vou dizer? Expostos, de certa forma, ao vírus, né? É verdade, é isso mesmo. E aí, agora, Tia, você pode contar o que aconteceu hoje, que você queria contar pra gente? Sim, porque está ligado a essa nova situação e temos que aprender, né? Então, a diaconisa aqui da igreja, ela tem uma irmã que vive aqui em Portugal, não aqui perto, a uma distância de 150 quilômetros, mais ou menos, e ela estava doente com câncer e veio a falecer esta noite. E então é a primeira experiência nossa de não podermos dar qualquer tipo de assistência. Nem podemos visitar a nossa diaconisa, porque ela é uma pessoa que está no grupo de risco, ela tem problemas renais e faz hemodiálise 3 vezes por semana. E tem uma filha em tratamento, então ela é uma pessoa, a casa dela é um ambiente de alto risco, nós não podemos correr o risco de ir lá fazer uma visita pastoral e sermos portadores, né? Então não queremos fazer isso, e já marcamos agora para daqui a 2 horas, vamos visitar usando a plataforma Zoom, né? Vamos estar lá conversando, orando e lendo a Bíblia com ela, porque entendemos que é a forma mais sensata de dar apoio espiritual para eles nesse momento. O normal seria nós pegarmos nela, né, na família dela, e irmos lá participar da celebração da vida, não é? E do próprio funeral. Mas lá a funerária limitou o funeral a 2 pessoas, né? Então vão ser as filhas dela, né? As filhas da falecida. Então é uma situação completamente nova que nos apanha de surpresa. Nós ficamos assim, sentimos um pouco amarrados, mas por outro lado sentimos paz, que nós também temos a obrigação de fazer o que está ao nosso alcance para o bem, a saúde física, emocional e espiritual de todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, temos paz porque entendemos que essa é a melhor maneira, mas não é fácil. Não é uma situação fácil. Até liguei para um colega meu que já fez 2 funerais de pessoas que morreram mesmo com esse vírus, pessoas da sua igreja, não é? E perto de nós, em Cascais. Oh, meu Deus. Liguei para perguntar, então é uma situação assim bem estranha, porque ele disse que correu bem, que foi um testemunho fantástico, mas foi limitado a 5 minutos e 5 pessoas, né? O serviço fúnebre, né? A celebração de vida da pessoa lá na funerária. Então, é assim, é uma coisa que esperamos que passe logo, mas é completamente diferente. E esse é o nosso segundo pedido de oração, é que Deus nos dê sabedoria para lidar de uma forma eficaz, né, com os desafios que estão postos diante de nós. Continuamos comunicando com todos, nós temos um estudo bíblico, um devocional que estamos enviando também por WhatsApp, e aqueles que não têm, alguns mais idosos, nós imprimimos, colocamos no envelope e colocamos na caixa do correio, elas depois vão lá buscar para fazer tudo, porque elas não recebem por WhatsApp, mas podem abrir a caixa do correio com todo cuidado, com luvas e como quiserem, e receberem os estudos. Então estamos procurando nos reinventar, né? E descobrir formas de manter as pessoas ligadas entre si
e também com Deus e com a palavra de Deus, mantê-las encorajadas. Então, esse é o nosso segundo, também um motivo de oração. Eu diria que Pode falar, Tia. Eu diria que é um momento tão estranho. Eu tenho estado a acompanhar a Tina, provavelmente a Renata conheceu a Tina, é uma angolana. E é a irmã que ficou sem a outra irmã, não é? A Renata conhece a Renata Tina. conhece a irmã Tina. Tina. Eu acho que sim. E a filha, ela é virologista. Então, nós, da igreja, temos ela lá dentro de casa e ela sabe muito bem o que é o contágio, o que são essas coisas. E ela é uma pessoa que está sendo usada para abençoar outros lugares da nação dela que ela está a trabalhar aqui. Mas é uma situação, nós estamos com uma dor entalada. Nós não podemos assistir a Tina, não podemos participar das coisas. Nós cremos no sobrenatural, Deus age. Nós temos a responsabilidade de ser sensatos, de ter precaução. Não é falta de fé, precaução. Então, realmente, nós precisamos da graça de Deus e eu agradeço muito por essa iniciativa, pelas orações. É uma bênção, porque é um abraço. Hoje eu recebi um vídeo da Nenê, lá de Goiânia. Que vídeo extraordinário, que me abençoou tanto, que eu tinha acabado de saber da morte da Josefina, que nós temos acompanhado a Josefina, a que faleceu. Mas sentimos entalados. Não podemos fazer muitas coisas. E obrigado pelas orações. Eu acho que uma das coisas que a gente tem falado muito aqui em casa, a gente tem orado todos os dias pela manhã, e a minha oração tem sido desde o começo que a igreja saia transformada dessa situação, né? Eu acho que principalmente a igreja brasileira, não vou falar pela igreja portuguesa, mas eu vou falar pela igreja brasileira, nós somos muito acomodados, né? A gente sempre viveu uma situação, entre aspas, tranquila, apesar, né, da economia, política, enfim. Então a gente se acomodou. E aí a gente está diante de algo que a gente nunca viveu, a gente não sabe o que é isso, né? Então, assim, a minha oração tem sido essa, assim, para que Deus nos transforme e nos dê criatividade, nos dê meio, nos fortaleça. E como a tia Derlane falou, e a Sara fez questão aqui de comentar, que Ele nos ajude a nos reinventar, né? Amém. Porque nós temos a palavra de esperança. Amém. Nós temos, né, a cura para o mundo. A cura para o mundo nós temos. Então, assim, a gente precisa saber como colocar isso para fora mesmo, assim. E eu imagino a dor de vocês de não poder participar, né? Tem sido difícil para nós não poder abraçar os irmãos, não poder ir para casa dos irmãos. Tem gente que assiste as nossas lives do culto de domingo e chora e fala: ai, pastor, eu sinto tanta falta de ir para a igreja. Mas uma coisa que eu achei interessante também, que eu estava conversando com meu pai, e eu tenho certeza que vocês também têm experimentado isso, é que, na verdade, a igreja começou nas casas, né? Então, a gente está voltando para o original, né? A gente está voltando para onde a gente começou. E isso é muito bom também, a gente resgatar as nossas raízes, né? Enquanto igreja. E tios, mais algum pedido de oração? Eu vou só lembrar as pessoas aqui. Então, o primeiro pedido de oração é pelos meninos, né, por todos os filhos e por onde eles estão e por proteção. O segundo é pela igreja, por essa nova situação, né, que apesar de todas as situações, o Senhor console os corações, que o Senhor dê sabedoria para vocês, como lidar com essa situação nova. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pedir? Tem pelo menos mais duas coisas. Uma tem a ver com os grupos e principalmente as igrejas que estão sendo plantadas através de grupos. E então, normalmente são deslocações, né? Temos que ir até esses locais, algumas mais perto, outras mais longe. E então, estamos sendo, talvez, é mais difícil estarmos em contato com essas pessoas através da rede, através das redes sociais, de uma forma mais próxima. Através do WhatsApp é tranquilo, isso aí é direto, né? Já tínhamos esse hábito. Mas então, nós encontramos a melhor forma de continuar o trabalho de implantação dessas igrejas agora, nesse período em que estamos não temos como estar juntos, né? Fisicamente. E dentro desse pedido, o Instituto Bíblico também. Nós queremos recomeçar as aulas. A nossa ideia é irmos para a sala de aula para usar o quadro e tudo, mas transmitir live para os alunos e eles poderem também participar e fazer perguntas. Essa é a nossa ideia no momento.
e estamos vendo, né, a melhor forma de fazer isso funcionar. Então, esse é o primeiro dos dois últimos pedidos, né? Uhum. O outro tem a ver com a outra ponta da nossa geração, ou seja, nós oramos, colocamos aqui os filhos e netos, tem a outra ponta que são os nossos pais, não é? A mãe da Derlane tem 90 anos, vai fazer 91 este ano. O meu pai fez 89 no mês passado. Minha mãe, um pouquinho mais nova também, mas então, são todos octogenários, não é? E inspiram cuidados. Eu tinha uma viagem marcada agora para... Era maio, abril ou maio? Abril. Para o final de abril, para participar de um casamento de um sobrinho e, na verdade, metade do motivo era esse, a outra metade era estar mais um pouquinho com os meus pais. Mas foi cancelada a viagem, como é óbvio. Não vai ser possível. Não vai ser possível. E também o casamento já foi adiado, né? Não tem data ainda. Então, é isso. É essa situação da família, que não só os filhos, mas também os pais, não é? E poder dar o apoio necessário, utilizando também esses meios, mas sabendo que não podemos estar presentes fisicamente. Antes, era uma questão de, muitas vezes, financeira, de fazer a viagem, né? Agora, nem tendo finanças é possível, né? É verdade. Nem tendo a passagem comprada é possível. Então, é uma situação assim um pouco estranha, não é? Mas, como você estava dizendo, que a igreja começou nas casas e nós estamos voltando, né, para esse ambiente, também sempre houve e há no momento irmãos que fazem parte da igreja perseguida e que, por mais que eles quisessem, não poderiam se reunir em grandes grupos, não poderiam abertamente falar sobre os seus sentimentos e a sua fé, sem serem torturados e presos, não é? E muitas vezes mortos, não é? E então, o que nós estamos experimentando é infinitamente menor, mas é uma pequenina ideia do que não poder mesmo sair e fazer o que quer, ir onde quer, e reunir como quer, e fazer o culto que quer, e tocar na rua ou na casa do vizinho. Agora é proibido, pelo menos por algum tempo, e podemos talvez aprender um pouco com isso, a sermos solidários, termos alguma empatia com os nossos irmãos ao redor do mundo, que durante os séculos e atualmente, até hoje, vivem essa realidade. Não é por um período, é a vida toda. É desde que conheceram Cristo e provavelmente até morrerem. É verdade. Então, eu queria agradecer muito vocês pela disponibilidade. Nós temos várias pessoas aqui. Tem o Jonatas e a Alessandra, filho e nora. Temos uma irmã, temos algumas pessoas de Portugal que eu gostaria de agradecer muito, essas pessoas que estão assistindo. Tem uma aqui que eu quero até ver se eu acho o comentário dela, que ela falou que ela conheceu vocês, ela chama Augusta Conceição, eu acho, que ela conheceu vocês quando os meninos eram crianças. Então, assim, nós temos várias pessoas, né, de Goiânia, enfim, de Brasília, mas eu gostaria muito de agradecer todas essas pessoas, assim, principalmente o pessoal de Portugal. Muito obrigada, né, pela participação na live. E agradecer vocês mais uma vez. E agora que a gente tem as informações, nós vamos poder orar especificamente por vocês. E nós somos muito gratos por isso. Eu sei que vocês oram sempre e agradecemos que continuem orando. E especialmente por esse momento que temos também de sentir um pouquinho mais perto e compartilhar os nossos motivos e saber que vocês estarão orando por nós nos próximos minutos. Obrigado. Amém. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Todos vocês, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, então. Tá bom. Tchau.